Dois. Ué, alguém quebrou? Foi quem? Álvaro. Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Você que está aí em casa nos assistindo pela internet, um bom dia, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Hoje a gente vai trabalhar sobre a estrutura física do nosso relevo, tá certo? Geralmente cai sempre uma questãozinha envolvendo o relevo e envolvendo também a questão do solo aqui em Pernambuco. Em 2018, a questão de número 3 falava sobre isso, solo e relevo, tá certo? Bom, quando a gente fala sobre solo e relevo, a gente tem que identificar algumas características. A primeira característica é a seguinte: Pernambuco é um território velho, certo? Com um solo muito antigo. Em termos de tempo, o nosso solo varia de 200 e alguns milhões de anos até 1 bilhão e 800 milhões de anos. Aí você pode dizer, caramba, é bem antigo. Mas quanto tempo tem o planeta? 4,5 bilhão de anos. Então Pernambuco tem um solo muito antigo. De acordo com os critérios estabelecidos pelos estudos da geologia, quanto mais velho é um solo, mais desgastado ele é. É aquela velha frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que não é só a água, é a força do vento, a erosão eólica, certo? A erosão da chuva é a erosão chamada o quê? Pluvial. É a água do rio, que é a erosão fluvial, certo? É o raio solar, que é a chamada erosão térmica ou solar. Então nós vamos ter o vento, a água dos rios, a água do mar também, mas que não atinge todo o território, somente o litoral, a água da chuva e o sol, que vai transformar o relevo e o solo do estado de Pernambuco, ok? Se alguém perguntasse a você qual é a estrutura geológica básica de Pernambuco, a resposta seria solos cristalinos. Todo solo mais velho é um solo cristalino, tá ok? Todo solo mais antigo é um solo cristalino, chamado de arcabouço cristalino. Porém, é a base do relevo que é cristalina. Acima dessa base de relevo, existem outros tipos de solo. Outros tipos de solo. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, né? Solo. Pernambuco tem um arcabouço geológico antigo, formado essencialmente de estruturas cristalinas. Contudo, o solo de Pernambuco apresenta-se dividido em... Aí vamos lá. O solo cristalino, ele forma a base do solo de Pernambuco. A base, a estrutura básica. Ok? Essa base, ela é encontrada em todo o território. Porém, ela se caracteriza principalmente em áreas de planaltos mais elevados, como é o caso, por exemplo, aqui do agreste de Pernambuco, na chamada Chapada ou Planalto da Borborema, certo? Então, o nosso solo aqui, ele é bem cristalino. Quando eu estava construindo minha casa, foi fazer a base, né? O pedreiro encontrou um pedregulhozinho daqui até ali, mais ou menos, na parede. E teve que ser na base do dinamite, porque na base da marreta não deu não. Teve que dar um pipoquinho nela para poder fragmentar a rocha. Por quê? A rocha cristalina, ela é uma rocha muito, mas muito resistente. Tá certo? Por isso que a Chapada da Borborema sobreviveu à condição do tempo, ao desgaste do tempo. Vejam só, nós temos aqui essa forma de relevo que vocês estão vendo. Você tem planaltos, não é? Serras, morros, montes. Então, isso aqui é um relevo que ele é mais resistente do que o relevo mais embaixo. Por quê? Porque no passado geológico, tudo isso aqui estava por cima. Só que com o desgaste dos raios solares, do vento, da chuva, das águas dos rios, aqui não tem água do mar não, né? Mas esse desgaste foi rebaixando algumas áreas do relevo.
ok? Então, esses planaltos, eles são estruturas mais o quê? Resistentes. São estruturas mais resistentes. Então, é um relevo cristalino. Aqui, nossa chapada da Borborema, nosso planalto da Borborema, ele se eleva até quase 1.000 metros de altitude. Lá no maciço dômico Garanhuns. Que febre do rato. Né? Vou botar aqui no bolso. Calma, né, amor? Então, vejam só. Nós vamos perceber que dentro dessa conjuntura do nosso relevo, nós vamos ter aqui no agreste, um relevo que chega a quase 1.000 metros, lá em Garanhuns, no maciço dômico garanhuense, também chamado de Alto do Magano, lá em Garanhuns. Nós também temos Triunfo, que é um brejo de altitude, que já eu explico para vocês o que significa isso. Se bem que muitos aqui já sabem. Então, o nosso relevo aqui do agreste, ele é planáltico e solo essencialmente o quê? Cristalino. Beleza? Massa. O solo calcário, ele apresenta no litoral areia e no sertão. É um solo ácido. Vocês aprenderam lá no primeiro ano de Química no ensino médio? Não aprenderam. pH do solo. Bom, vê só. Desculpa aqui eu ter que dar essa aula de Química, mas é rapidinho. Você vai ter aqui o pH, que é o potencial hidrostático, tanto da água quanto do solo, beleza? Aí você tem uma medição, que vai de 0 até 14, e aqui 7. Tudo que estiver entre 0 e 7 é ácido. Tudo que estiver entre 7 e 14 é básico. Então, o solo ácido é aquele solo que nós vamos ter um grande teor de quê? Sal. Então, qual é o solo de Pernambuco que tem uma grande concentração de sal? Do litoral, não é isso? A areia da praia tem um grande potencial de sal. Tanto é que quando a gente vai para a praia, você muitas vezes vai para uma pousada, para um hotel, aluga uma casa com os amigos e tal, e vai tomar banho. Só que muitas vezes você não consegue nem se saboar direito. As mulheres sofrem mais por conta do cabelo, a hidratação do cabelo. O shampoo nem sequer consegue até fazer sabão. Por quê? Por um motivo simples. O pH do solo, por ser muito ácido, faz com que a água fique salobra. A gente chama de água salobra, certo? Aquela água que tem um potencial de pH ácido demais. Por mais que o shampoo seja bom, por mais que o seu sabonete seja bom, a tendência de fazer sabão no corpo ou no cabelo é menor por conta do pH. Ok? Então, nós vamos perceber que no litoral, na faixa da areia, o solo ele é ácido, salgado, certo? E ele é fragmentado. Ele é o que? Erodido. Pelo amor de Deus, eu disse erodido. Ele sofre o processo de erosão, desgaste. Então, o que é a areia? A areia é um tipo de solo de origem calcária, ácida, em que ele é fragmentado, com pequenos cristais de quartzo, mica e feldspato. Para que serve, Heraldo? Para nada a não ser produção de vidro. Mas não é todo tipo de areia que se produz vidro. É uma areia especial chamada areia vítrea. Isso mesmo, você aí da internet. O vidro vem da areia. Só que não é todo tipo de areia. É uma areia especial chamada areia vítrea, que ela tem mais cristais de quartzo. Quando você pega o seu relógio, você vai ter aqui, ó, por exemplo, quartz. Quando a gente tem o nome quartz, quer dizer que o vidro dele é em cristal de quartzo. Então nós vamos perceber que a areia é essencial para a produção do vidro. E aqui, o estado de Pernambuco tem algumas das grandes fábricas de vidro do Brasil,
como a Brasil Glass. Glass é vidro em inglês, né? Então a gente gosta muito de estrangeirizar as coisas, né? Aqui no Brasil. A gente gosta muito de botar em inglês as coisas aqui no Brasil. Fazer o quê, né? É a língua dominante mundial, eu não sou muito fã não, mas fazer o quê? Então, nós temos a Brasil Glass, nós temos a Companhia Pernambucana de Vidros, certo? A Copa é Vidre. Então, nós vamos ter aqui no estado de Pernambuco uma boa condição de areia vítrea. Mas fora fazer vidro, o restante da areia serve para quê? Nada. E aquela areia do litoral serve também para construção civil, Heraldo? Serve não. Porque é o quê? Ácida. Senão vai dar muita salina. Certo? A estrutura ácida do solo, que aqui também tem, vai provocar a chamada salina. Talvez os homens saibam mais do que isso do que as mulheres. Porém, as mulheres também sabem que salina é aquela estrutura salgada que vai fazer com que corroa a parede da casa. Ela fica inchando a parede da casa e vai fragmentando o cimento e o tijolo. Oi? E agora existe um componente químico, não é isso? Que trata a salina. Meu cunhado, que é pedreiro, ele diz, olha, tem esse tal componente que eu não... né? Passa lá da parede e aí protege da salina, né? Pronto, eu não sei o elemento químico não, mas tem um elemento químico que protege. Bom, então, para a construção civil, essa areia não serve. Essa areia só serve para a produção de vidro quando é areia vítrea, beleza? Que é o solo calcário. Ele aparece somente no litoral, ok? Perguntas? Um de cada vez? Então, ninguém tem. Tu tem pergunta, meu? Depois tu pergunta para papai. Massapê ou massapé, tanto faz, é um termo em Tupi-Guarani, que é esse solo aqui, ó. Esse solo de cor avermelhada. Vocês podem perceber a tonalidade avermelhada, é porque esse tipo de solo aqui, ele é essencialmente básico. Ele tem muita argila, também chamado de barro. Então, nós vamos perceber que esse solo de terra vermelha, ele recebe este nome massapê, ou terra vermelha, justamente massapê por conta da argila, do barro. E terra vermelha, porque não precisa dizer muita coisa, né? A tonalidade, a cor do solo é avermelhado. Então, esse solo chamado massapê é um tipo de solo com enorme concentração de argila, barro, certo? Com uma tonalidade avermelhada. Por isso ele é chamado de solo de terra vermelha. É um solo excelente para a produção agrícola. Este solo, ele é encontrado principalmente no litoral. Principalmente no litoral. Por isso que a cana-de-açúcar se desenvolveu tão bem no litoral e na zona da mata de Pernambuco. Você que está aí nos assistindo pela internet, quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para o litoral, a gente passa, por exemplo, eu gosto muito de Tamandaré, São José da Coroa Grande, Maragogi, que já é Alagoas, né, não é Pernambuco, mas está ali, São José da Coroa Grande e Maragogi, juntinhos. A gente encontra muita plantação de quê no meio do caminho? Cana-de-açúcar, não é isso? Muita cana. Você vai, por exemplo, para Porto de Galinhas, pegando aqui depois de Gravatar. Pega a direita, chega lá em Porto de Galinhas. Até chegar lá tem muita plantação de quê? Cana-de-açúcar. Perceberam qual é a cor do solo? Vermelha. Perfeito. Tijolo, telha, cerâmica, isso mesmo. Por quê? Por conta da grande concentração de argila, né? De barro. Dá uma consistência, entendeu? Ele é utilizado também para isso. Ele é utilizado para a indústria, artesanato, ele é utilizado para a indústria de construção civil, ele é utilizado para o artesanato e é utilizado para a indústria ceramista. Louças, cerâmicas, certo? Agora,
veja só, esse solo na zona da mata, ele foi utilizado basicamente para quê? Produção de cana-de-açúcar. É um solo riquíssimo para a produção agrícola. É o segundo melhor tipo de solo do mundo. Só perde para um tipo de solo lá do leste da Europa. Ucrânia, Rússia. O solo, o nome é até meio complicado. Eu vou colocar aqui para vocês o nome do solo. O solo, ele é chamado de Chernozem, certo? Chernozem vem do russo e significa solo negro, certo? Chernozem. Aí vem o bizuzinho para você que é concurseiro, para você que é concurseira que está aí, aqui e aí, na internet. Quanto mais escuro for o solo, melhor a produção agrícola. Quanto mais claro for o solo, pior a condição agrícola. Porque ele vai ter muitos cristais de quartzo, mica e feldspato, que impedem o crescimento agrícola de forma adequada. Ou seja, se você tem um solo vermelho, você vai ter, essa vegetação bonita, a produção agrícola. Heraldo, e por que o solo está meio preto aqui? Adubo. Ele está adubado. Certo? Aqui você tem o solo vermelho sendo adubado. Aqui você tem os horizontes do solo, que isso não é cobrado, não é na nossa prova, mas vocês aprenderam, acho que no primeiro ano de geografia do ensino médio. Não aprenderam. Mas estão aprendendo aqui, certo? Então, nós vamos ter os horizontes do solo, o solo sendo adubado e o solo já adubado pronto para a produção. Por isso que Pernambuco se desenvolveu tanto na época da cana-de-açúcar, pois a maior parte do solo da zona da mata é composto de solo de terra vermelha ou solo de massapê. Pergunta? Dúvidas? Ninguém tem. Filé do Brasil. Então, se fosse feita uma pergunta da seguinte forma: quais são as características do solo de Pernambuco? Ou assim, o cara lá da banca da UPE, ele faz uma questão, sabendo-se que o estado de Pernambuco é um estado de solo muito velho, nós podemos ter várias características que denotam o nosso solo. Entre elas, podemos citar solo cristalino, sedimentar, que eu vou chegar nele já já, certo? Solo de massapê e solo calcário. Esse solo calcário ácido, ele é mais encontrado aonde mesmo? No litoral, certo? Na areia da praia, mas também tem no sertão. Sabe por que tem no sertão? Que é o que eu vou falar agora. É o solo de origem sedimentar. Eu vou apagar. Eu posso apagar aqui? Posso? Oi, meu filho. Tire, por favor. Tu tá gravando, painho? Não, painho. Fica muito cheia a memória do celular, painho. Depois, painho, vê, tá? Te amo. Posso apagar? Opa, não quebrei não, viu? É porque eu sou meio ignorante assim, no uso da força. Rapaz, eu comprei um ventilador para minha filha, a minha esposa disse, ô filho, monta. Aí eu fui montar, né? Aí, é para encaixar. Quando eu fui encaixar, quebrou. Eu olhei assim, disse, tive que meter cola, que não tinha dinheiro para comprar outro mesmo. Tive que meter cola. Eu comprei uma capinha pro celular dela, era de encaixe, né? Uma capinha toda bonitinha de acrílico, aí não encaixava. Aí eu fui tentar abrir ela assim, quando eu fui tentar abrir ela quebrou.
Então, eu não sou homem é desajeitado para certas coisas. E eu sou meio ignorante para isso. Então, nosso monitor, Paulinho, falou sobre solo sedimentar. O que são sedimentos? São pedaços de outros solos. Por exemplo, vamos supor que o meu irmãozinho aqui, teu nome, querido? João Vitor. Vamos supor que o João Vitor, com a farda já em mãos ou no corpo, ele vai chegar para fazer o curso lá do BEP, lá no sertão. Caveira, 44 graus à sombra, com aquela farda leve, não é? Sei lá, no sertão, fazendo o curso. Muito bem, mas fé e foco, meu brother. Quem quer a farda não escolhe temperatura não, meu velho. Certo? Então, o que é que vai acontecer? O nosso querido solo de Pernambuco, ele tem essa estrutura aqui, ó. O litoral, a planície, algumas depressões aqui. Aí começa a subir as Russas, maciço dômico garanhuense. Aí vem aqui a parte da descida, que pega já Arco Verde. Você tem os brejos de altitude, Triunfo. Aí mais lá na frente você vai ter a Chapada do Araripe. E essa é a linha imaginária do nível do mar. Ok? Beleza? Então, isso aqui é o relevo de Pernambuco. Planalto, planície, depressão, morro testemunho ou brejos de altitude e planalto. Tem as escarpas, eu vou falar já já. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, eu vou ter a estrutura número 1, que é a planície litorânea ou baixada litorânea. Essa planície litorânea ou baixada litorânea, ela vai do Recife até próximo à Vitória de Santo Antão, certo? Em uma faixa perpendicular no estado de Pernambuco. Aqui você tem uma escarpa, certo? Isso aqui é chamado de escarpa. O que é uma escarpa? É a subida de um planalto, certo? Uma escarpa é a subida de um planalto. Aqui eu vou ter a estrutura de número 2, que é chamado de planalto ou chapada da Borborema. Planalto ou chapada da Borborema. Aqui eu vou ter a estrutura de número 3. Essa estrutura de número 3 vai ser a depressão sertaneja. Aqui eu vou ter a estrutura de número 4, que é o planalto do Araripe. Planalto do Araripe. E eu vou ter essa estrutura aqui, ó, que eu vou chamar de estrutura número 5, que eu vou colocar aqui. O número 5 é chamado de brejos de altitude. Esses brejos de altitude são formados por um chamado de morro testemunho. Morro testemunho. Bom,
Isso aqui é a nossa estrutura. Aqui, descendo a região de Arco Verde, você tem uma outra escarpa, certo? Isso aqui é uma outra escarpa. Então nós temos a primeira escarpa na subida da Serra das Russas, e nós temos a segunda escarpa na descida para ir para o sertão. Quando a gente sai aqui do Agreste para ir para o sertão, beleza? Muito bem. Essa primeira escarpa aqui, ela é chamada de escarpa ou encosta úmida. Sabe por quê? Porque ela retém, quando a gente estiver falando sobre clima, eu vou falar sobre isso. Ela retém a umidade que vem do litoral. Então chove aqui. Por isso que é chamado de encosta ou escarpa úmida. Então eu vou colocar aqui observação. Escarpas é igual a encostas. Tá certo? As escarpas são a mesma coisa que encostas. Essa primeira aqui é a chamada encosta úmida ou escarpa úmida, também chamada de barlavento. Barlavento, porque ela retém a umidade. É a encosta ou escarpa úmida, também chamada de barlavento. A primeira. E a segunda é a encosta ou escarpa seca, também chamada de solta-vento. Barlavento, porque retém a umidade. Chuva. Seca, solta-vento, porque o sertão não tem um teor de umidade tão grande assim. Sabe por que o sertão não chove tanto? Por conta do planalto da Borborema. Certo? Oi? A Serra das Russas. Aí, aqui em cima, nós temos chamado de brejos de altitude, ou Morro Testemunho. Por que Morro Testemunho? Um dia, num passado geológico muito antigo, tudo isso aqui estava o quê? Retinho. Aí foi se desgastando, porém, essa estrutura aqui permaneceu, porque o solo ele é mais de origem o quê? Cristalina. É uma região com solo de maior densidade, rochas mais duras. Por isso que é chamado testemunho, porque essa estrutura ficou de testemunha de um dia ter sido tudo lá em cima. Por isso que é chamado Morro Testemunho. Dúvidas? Oi, filho. Morro Testemunho. Então, nós temos aqui, por exemplo, Triunfo, que é um brejo de altitude. E um dos aspectos mais importantes do relevo é o seguinte. Pernambuco, vocês perceberam que ele é formado por planície, planalto e depressão, ok? E tem ainda o Araripe. Planície, planalto, depressão, planalto. Mas já está mais para o Ceará. Aqui o Araripe já está mais para o Ceará do que, basicamente, para Pernambuco. Mas eu faço uma pergunta para vocês, meus amigos e minhas amigas concurseiros que aqui estão. Planície, planalto e depressão. A gente sabe identificar o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão? Às vezes a gente esquece. Eu até vou colocar aqui para vocês depois o que é planalto, o que é planície e o que é depressão, tá certo? Mas o nosso estado de Pernambuco, se você pegar um fio de relevo, se você chegar no Anuário Estatístico Geográfico de Pernambuco, certo? Você vai ter isso aqui. Isso aqui é fácil. Não é difícil não. Agora vejam só. Na planície litorânea ou baixada litorânea, nós vamos ter uma área de acúmulo de sedimentos. Aqui, pronto. Muito obrigado, meu querido. Você é nota 10, meu brother. Certo? Então nós vamos ter planície, planalto, depressão, escarpas, chapadas, montanhas. Certo? Então, quando eu pegar e vou analisar essa chapada, este planalto e este outro planalto, eles não estão mais elevados, sim ou não?
Sim. Eles vão ser desgastados pela ação do tempo, não vão? Vão. Então, os pedacinhos de rocha que saem daqui vão para onde? Pela força do vento e pela força da gravidade, vão se acumular nas áreas mais baixas, na planície litorânea ou baixada litorânea e na depressão sertaneja. Entendido, meus amigos? Aqui, como Bruno mostrou, planalto, terreno plano com altitude entre 0 e 100 metros. Eu disse Bruno, são formados pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas dos rios ou mares. Esse acúmulo de sedimento das planícies forma um solo também chamado de sedimentar. Ok? Forma um solo chamado de sedimentar, ou acúmulo de sedimentos. Esse solo sedimentar, ele se encontra nas planícies e nas depressões. Tem uma definição de planície que diz o seguinte: planície é toda e qualquer forma do relevo, caracterizado por estar entre 0 e 100 metros de altitude, e que o processo de acúmulo de sedimentos, sedimentação, é maior do que o de desgaste ou erosão. Eu posso até colocar isso para vocês, se vocês quiserem depois. Repetindo, planície é toda e qualquer forma do relevo dentro do continente, onde está entre 0 e 100 metros de altitude, e os processos de sedimentação ou acúmulo de sedimentos são maiores do que o de desgaste ou erosão. Isso é uma planície. E Pernambuco só tem uma planície: a planície litorânea ou a baixada litorânea. Beleza? Você que está em casa, eu espero que esteja entendendo legal também, meus queridos e minhas queridas. Depois nós vamos ter o Planalto ou Chapada da Borborema. É chamado de chapada porque tem relevo tabular. Aqui, ó. Chapada, tem relevo tabular. Como se fosse esse aqui, ó, essa estrutura onde eu estou. Vocês aqui estariam, por exemplo, numa planície. E eu estaria em um planalto de formato de chapada. Porque é um relevo tabular, como se fosse um tabuleiro. Veja ali, ó, a chapada. Formações rochosas acima de 600 metros, que possuem uma porção plana na parte superior. Uma porção plana na parte superior. Ô Heraldo, mas aqui não está tão plano não. Quando aqui diz plano, não quer dizer reto. Quer dizer relativamente plano. Ok? Porque antigamente as pessoas pensavam que planície é um plano baixo. Planalto é um plano alto. Na antiga quinta série as pessoas aprendiam assim. Mas no ensino médio se aprende de forma diferente. E no nosso concurso, o cara que vai fazer a questão lá da UPE, ele vai pedir dessa forma diferente. Planície é toda e qualquer área dentro do continente, entre 0 e 100 metros de altitude, onde os processos de acúmulo de sedimentos ou sedimentação são maiores do que o desgaste ou erosão. Eu já falei isso 3 vezes. E o planalto é toda e qualquer área do relevo superior a 100 metros de altitude e 200 metros de altitude, onde o processo de desgaste ou erosão é maior do que o de acúmulo de sedimentos ou sedimentação. Vejam que planalto e planície estão aqui interligados, sim ou não? Estão interligados. E o que é uma depressão? Uma cratera, um buraco no solo. Certo? Ô Heraldo, existem quantos tipos de depressões? 3. Pernambuco só tem 2. Se vocês quiserem, eu explico as 3, mas caso contrário, eu só posso explicar só de Pernambuco. São 2. O cânion, não é uma forma de depressão, porque o cânion, ele é formado pela água do rio. É o que nós chamamos de erosão fluvial.
Aí, o que é um canyon? Por exemplo, tá aqui, ó. 2 anos antes dela nascer, eu fui com minha esposa visitar o Canyon do São Francisco. Ela tem 7 aninhos, minha princesa. Há uns 9 anos eu fui com minha esposa visitar o Canyon de São Francisco. E o que é um canyon? Vejam só. Aqui tem um rio. Aí a água desse rio corre. Ele é um rio de planalto, beleza? Ok? Então, como é um rio de planalto, ele vai escavando, a água vai escavando. Entendeu? Aí, o que era uma bacia hidrográfica foi se escavando, 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 e o rio ficou aqui embaixo. Quando o rio ficou aqui embaixo, gerou-se esses 2 paredões. Esses 2 paredões são chamados de canyons ou canyons. O maior do planeta é o Grand Canyon do Rio Colorado, nos Estados Unidos. Cada paredão tem aproximadamente, tem um lado que tem 1.100 metros, o outro lado tem 980 metros, mais ou menos. Isso é lá nos Estados Unidos. Aqui, o maior canyon é o do Velho Chico, o do Rio São Francisco, que entre Sergipe e Bahia, pegando Sergipe, Bahia, Alagoas, ali naquela região, nós vamos ter 200 metros de um paredão de um lado e 130, 140 do outro. Então, é alto 200 metros? É. Mas imagine 1.000 metros, que é o Grand Canyon, nos Estados Unidos, do Rio Colorado. Aqui, o nosso tem entre 200, 180, 130 metros de altitude. É o maior canyon do Brasil, é o canyon do Rio São Francisco. Por quê? Porque o Rio São Francisco é um rio de planalto. Depois a gente vê isso quando estiver vendo hidrografia. Beleza? Então, depressão e canyon são coisas diferentes, Paulinho. Tá certo? Beleza? Então, canyon é formado pela escavação das águas de um rio. E uma depressão é formada pelo desgaste do solo através das águas, da chuva, do vento, dos raios solares, principalmente. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Os 3 tipos de depressão, absoluta, relativa e periférica. Pernambuco só tem absoluta e relativa, ok? Periférica nós não temos. Então vejamos. Aqui você tem montanha. Pernambuco não tem montanha. Por quê? Porque montanha é uma porção do relevo muito elevada. A gente tem serras, morros e montes, que é diferente de montanha. O Brasil, na verdade, a gente chama de montanha algumas estruturas geológicas, mas assim, essencialmente, montanha propriamente dita a gente não tem, certo? A gente tem serras e montes, mas montanha tem na Argentina, tem no Chile, né, naquela parte ali da América do Sul, que é a chamada Cordilheira dos Andes. Lá tem montanha que pode chegar a 5.800 metros de altitude, que é o pico do Aconcagua, que é o ponto culminante das Américas, é o pico do Aconcagua. Mas o pico culminante do planeta, que é o Everest, ele está lá na região da Ásia, no sul e sudeste da Ásia, em um pequeno país chamado Nepal, onde tem 15 das 17 maiores montanhas do planeta, na chamada Cordilheira do Himalaia. O Everest ele tem 8.858 metros de altitude. A maior montanha do Brasil é o Pico da Neblina. Ele possui 3.014 metros de altitude, lá no Monte Roraima. Certo? Vejam o nome, Monte Roraima. Não é montanha Roraima. Tá vendo? Então a gente não tem montanha, pois o nosso relevo ele é muito velho. O Brasil ele está em cima de uma placa tectônica. Vocês aprenderam isso lá no ensino médio? Acho que aprenderam placas tectônicas, né? Aí acho que aprenderam. Então, vocês aprenderam placas tectônicas. O Brasil está em cima de uma. Por exemplo, eu sou Brasil
e essa aqui é a placa da América do Sul. O Brasil está no meio. Justamente pelo Brasil estar no meio, que a gente não tem montanha. Por quê? Porque a montanha é formada pelo choque de placas tectônicas, onde o relevo ele sobe e desce, chamado de dobramentos. A gente não tem. Boa pergunta. Ia chegar nele já já. Principalmente aqui em Caruaru. Boa pergunta. Queria ver se alguém perguntava. Mas já que você perguntou, então vamos explicar. A nossa espinha de peixe, o nosso querido estado de Pernambuco, que está aqui no centro do Nordeste, ele tem uma falha geológica que começa no meio do Oceano Atlântico, chamado Cordilheira Mesoatlântica. Quando a Cordilheira Mesoatlântica ela se choca com a placa da América e a placa da África, ela bate uma na outra e se fraturou. Isso há muito tempo. Por exemplo, eu vou dar uma pancada aqui, mas ninguém se assuste não. Melzinha, pai vai bater aqui, mas não é para se assustar não. Aí veja só. Aqui é uma placa, aqui é madeira, não, é parede, pronto, eu posso bater, é parede. Então, aqui é parede. Aqui é uma placa e aqui é outra. Quando eu bato aqui, vocês perceberam que o quadro se mexeu, não foi? Preste atenção, vou bater de novo, ó. Ele fez isso, não fez isso? Isso é chamado de reverberação das ondas sismológicas. Quando as placas se chocam, elas fazem isso, lá embaixo no solo. Então, houve uma fratura, chamada de falha geológica. A rocha lá embaixo se quebrou. E adivinha uma dessas quebraduras onde veio parar? Adivinha? Não, não, Mel. Isso aqui é chamado de falha, alinhamento ou linearmente pernambucano. Ela parte lá do meio do Oceano Atlântico, na Cordilheira Mesoatlântica, vem, e se choca aqui com o território pernambucano. Ela segue mais ou menos a BR-232. Recife, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bezerros, Caruaru e São Caetano da Raposa. Mas por que Recife, Gravatá, Bezerros não sentem? Porque lembra do relevo que é assim? Lá embaixo é assim. Essa falha faz isso. Então, quando chega aqui em Caruaru, fica o quê? Mais próximo. Por isso que quando as placas se chocam, torna-se os pequenos tremores daqui. São tremores de pequena magnitude, inferiores geralmente a 5 graus na escala Richter. Por isso que são chamados de pequenos tremores ou microtremores. Terremoto de verdade tem no Japão, em Portugal, na China, nos Estados Unidos, na América Central, certo? Aqui no Brasil não. Sabe por quê? Não temos terremoto ou tsunami aqui? Porque estamos em cima de uma placa. Tem aqui, ó, Chile, na Argentina, aqui, aonde? Venezuela, perfeito, Colômbia, Bolívia, Peru. Então, Paraguai, não, porque o Paraguai e o Uruguai estão mais próximos do Brasil do que em relação ao Chile. Paraguai e Uruguai estão no sul do Brasil. Já a Argentina e Chile, o Chile é uma tripinha bem fininha, né? Então, a Argentina e Chile tem sim. E o Chile tem mais. Inclusive, o Chile tem vulcões ativos. Coisa que aqui a gente já teve, porém há milhões e milhões e milhões de anos.
Oxe, Geraldo, no Brasil teve vulcão ativo? Teve sim. No Rio Grande do Sul teve, em Minas Gerais teve, certo? Ali no Rio de Janeiro também teve um pequeno vulcão. Teve vulcão ativo no Pará, na Amazônia. Isso há 250, 300 milhões de anos, certo? Por isso que tem tanto minério de ferro em Minas Gerais, no Pará e na Amazônia. Por quê? Porque o minério de ferro é uma substância trazida do núcleo externo do planeta para a crosta através das erupções vulcânicas. O que é a lava? Lava é ferro em estado fluido. Certo, meus amigos e minhas amigas? Perguntas. Então, se fosse perguntado, não é, quais os motivos que levam Caruaru, no agreste de Pernambuco, a sentir pequenos tremores, é porque nós temos uma falha geológica que sai da cordilheira mesoatlântica, no Oceano Atlântico, e entra no estado de Pernambuco. Como é o nome dessa falha? Alinhamento ou linearmente pernambucano. Vocês querem que eu coloque isso no papel? Vamos colocar. Vamos colocar, vamos colocar. Ah, não apago não, apago não. A foto da Cordilheira dos Andes. Isso. Cordilheira Mesoatlântica. Clica nela aí. É essa daí, isso. Cordilheira Mesoatlântica. Pronto, galera. Tá aqui, ó. A Cordilheira Mesoatlântica. Eita, Mel, desculpa. Tá aqui a Cordilheira Mesoatlântica. É porque está na cor azul. Mas isso aqui são fotos de satélite, escaneamento de satélite. Aqui, ó, tem uma estrutura de montanha. E aqui tem uma falha. Certo? Adivinha onde ela vem parar? Adivinha, adivinha? Tcharam! Pernambuco. Certo? É porque aqui no computador dá para ver melhor. Talvez se eu desligar a luz aqui, a primeira luz, dê para enxergar melhor a formação da montanha. Não sei se vocês percebem que tem uma espécie de enrugamento. Está enrugado, né? Ali, ó, perceberam? Ali é a Cordilheira Mesoatlântica. Isso. Dorsal Mesoatlântica. Certo? Cordilheira ou dorsal Mesoatlântica. Ela parte do Atlântico Sul e vai até próximo ao Polo Norte. Ela é bem grande. Isso, esses encontros aí é onde geram as falhas. Não. Aí no caso, aí é uma formação, né, de separação de placas. Né, as placas se separam. Ali provavelmente deve ser a dorsal mesoatlântica na Islândia. Ou então naquela região lá do hemisfério norte. Eu não sei onde é não, mas tem cara de ser isso. Certo? Então, nós vamos perceber que o estado de Pernambuco, ele tem microtremores. E a cidade que mais sofre com isso é Caruaru, que o pessoal chama erradamente de estrondos. Ou estrondo, né, como o Matuto disse, ou estrondo. Na verdade, estrondo é simplesmente a zoada. Né? O cara tá lá, às vezes está assistindo seu joguinho, às vezes está lá com sua nega véia num relax a dois, aí esse estrondo nada mais é, sabe o que? A dissipação da energia na atmosfera, é a zoada. É como as pessoas têm medo do trovão, mas deveriam ter medo do raio. Trovão não mata ninguém não, só assusta. O que mata é o raio. Então o que é o raio? É a descarga de energia, que tanto pode partir do solo para a atmosfera ou da atmosfera para o solo. Aí quando aquela descarga de energia passa cortando a atmosfera, as partículas de hidrogênio e oxigênio são divididas no meio.
Quando elas são divididas no meio pela força do raio, gera o boom sônico, que é o trovão. O raio é a descarga de energia. O som é o trovão. É o chamado boom sônico. Quando um avião militar ultrapassa a barreira do som, ele faz uma zoada. É quando você ultrapassa a partícula de átomos. Era como se você fosse quebrando a atmosfera, as partículas da atmosfera. Como se fosse uma faca dividindo uma laranja ao meio, fizesse uma zoadinha. É quando você tem a energia ou o avião rompendo as partículas de oxigênio. Daí dá a zoada. Tá vendo que geografia é uma matéria legal, né, bicho? Geografia lida com o nosso dia a dia, né? Com a nossa natureza. Eu sou apaixonado por geografia, cara. E olha que eu também sou formado em história. Também, né, Memel? E olha que eu também sou formado em história. Eu sou formado em história, sou formado em geografia. Mas, se vocês me perguntarem, já deu aula de história? Eu digo nunca. Porque a minha paixão por geografia é tão grande que eu deixo história de lado. Okay? Então, alguém me pediu aqui pra gente copiar, não foi? Essas coisinhas, tudo direitinho. Quer tirar uma foto para mandar pro pessoal? Aqui o pessoal da internet aí, vocês não vão estar esquecidos não, viu? Titio é titio, mano. Não precisa tirar foto não. Ele só vai tirar a foto para poder colocar o pessoal. Tá bom? Posso apagar, não posso, galera? Posso apagar?
Sim, 2 pontos. Bom, como tinha prometido aqui, né? Alinhamento ou linearmente pernambucano. Grande falha geológica que parte da dorsal ou cordilheira mesoatlântica, chegando até Caruaru e São Caetano da Raposa. Falha esta que provoca pequenos tremores de terra, microtremores, microterremotos, que geralmente não chegam à casa de 5.0 na escala Richter, que é a escala que mede o grau ou intensidade dos abalos sísmicos, certo? O maior daqui de Caruaru, se não me falha a memória, foi na final da Copa de 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha. Se não me engano, foi 4.1, foi o maior daqui, se não me falha a memória. Coisa pouca, mas deu para assustar. Minha falecida mãe era muito agoniada com isso. Era. O vovô era agoniada. É. Eu sei. Depois, repete, querida. São Caetano da Raposa. Eu acho que é um. Falha esta. Isso. Ponto. Falha esta que provoca pequenos tremores.
aí, posso? Posso? Vamos para a última parte da aula. Posso apagar? Para a gente ir para a última parte? Pronto. Bem, essas são as principais formações do relevo pernambucano: planaltos, planícies, depressões absoluta e relativa, morros, serras, chapadas, escarpas ou encostas, vales. Morro de novo, desculpa. Vales, peneplanos, periplanos, inselbergs, mares de morros e canyons. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Não, é diferente. Por exemplo, planaltos, planícies, depressões, aí vem outros pontinhos. É como se fosse descendo aqui. Tudo isso aqui está envolvido junto com planaltos, planícies e depressões. Por isso que são as principais. Por isso que essas têm que vir. Dentro delas existem essas outras. Não, 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 não. Aqui, ó. Planalto é separado. Tá aqui, ó. Planalto, planície, depressões. Aí é tudo separadinho.
morros, serras, entendeu? Chapadas, é só uma continuidade. Agora, eu entendi a pergunta da seguinte forma: se tudo isso aqui está dentro desses, está assim, tudo que vem aqui está dentro desses três, está inserido neles, tá vendo? Entendeu, querida? Oi, meu filho. Isso aqui? Negão. Tava doente. Tá com o quê? Covid? Tá de molho.
Bom, pessoal, vamos lá para a parte final da nossa aula. Bom, para nós terminarmos essa parte de relevo de Pernambuco, para nós terminarmos tudo, eu vou explicar cada um desses aqui. Como eu já expliquei para vocês planaltos e planícies e depressões, eu só vou explicar a depressão um pouquinho mais a fundo. A depressão ela é dividida em dois tipos, aqui em Pernambuco, a absoluta e relativa, certo? Deixa eu pegar aqui o pincel. Não. Isso aí é ruim. Aí vê só, meus amigos e minhas amigas. Eu vou ter aqui no estado de Pernambuco, aqui vem o litoral, aí tem uma partezinha do território que é bem pequenininha, mas ela está abaixo do nível do mar. Aí vem aqui o Planalto, aqui a depressão sertaneja, tá bom? Aí o que é que vai acontecer? Aqui, essa parte de uma pequena faixa do relevo do litoral, que está um pouquinho abaixo da linha imaginária do nível do mar. Essa aqui é a chamada linha imaginária do nível do mar. É essa linha que dá a altitude e que dá a depressão também. A altitude é todo e qualquer ponto, medido em metros, partindo-se da linha do nível do mar para um ponto mais alto. É a chamada altitude, que é diferente de altura. Cuidado. A altitude é medida em relação à linha imaginária do nível do mar. A altura é medido através de uma base fixa no solo. Por exemplo, eu tenho 1,70 de altura, mas eu estou numa cidade que está a 537 metros acima do nível do mar. Então, Caruaru tem altura ou tem altitude? Caruaru tem altitude. Professor Heraldo tem altura. Ou quase isso, né? Baixura. Certo? Então, nós vamos identificar que essa linha imaginária do nível do mar, ela vai nos dar as depressões absolutas e relativas. O que é uma depressão absoluta? É uma parte do território dentro do continente que está um pouco abaixo da linha imaginária do nível do mar. Recife, por exemplo, tem algumas áreas ali na RMR, tem algumas áreas que estão mais baixas do que o nível do mar. Jordão Baixo, Polo Pina. Alguém aqui já foi comer uma peixada lá no Polo Pina 2? Que ali passa pelo paredão? Não, né? Não, foi não. Tá certo. A gente já. Papai, tu sabe que papai é aventureiro, né? Então, lá no Polo Pina tem um paredão, tem um canyonzinho, certo? Aí aqui do lado tem uma pista. E aqui tem uns locais onde você faz refeições, bem legalzinho. O mar bate aqui, ó. Então, veja só. Essa parte aqui está o quê? Abaixo da linha imaginária do nível do mar. Então, isso aqui é uma depressão absoluta. Depressão absoluta. E a relativa é toda e qualquer forma do relevo que está acima da linha imaginária do nível do mar, porém mais baixo que planaltos próximos a ela. Aqui eu tenho o Planalto da Borborema, o Chapada da Borborema, e aqui eu tenho o Planalto do Araripe, o Chapada do Araripe. Então, no meio deles eu tenho o quê? Uma depressão. Depressão o quê? Relativa. Alguém falou um dobramento, poderia ser. Se nós estivéssemos numa área de choque de placas tectônicas. Mas a gente está o quê? Em cima de uma placa. Então, é uma depressão relativa. Então, a depressão sertaneja é uma depressão relativa. E aquelas áreas lá no Recife que estão abaixo da linha do nível do mar, são pequenas depressões absolutas. Foi claro quanto a isso? Perguntas? Ninguém tem? Então tá. Morros são relevos arredondados, desgastados pela ação do tempo. Bom Jesus. O Morro Bom Jesus. Arredondadinho. Que o prefeito botou o nome de monte, né?
Eu até já falei com o prefeito, o ex-prefeito Queiroz, né? É porque ele quis colocar, eu entendi, Paulo, o que ele quis fazer. O prefeito daqui de Caruaru, você que é concurseiro que não é daqui de Caruaru, o ex-prefeito Queiroz, quando ele promoveu junto com a PM, ou seja, futuramente vocês, o projeto de pacificação do morro, então ele mudou o nome de Morro Bom Jesus para Monte Bom Jesus. Mas um morro não é um monte. Geograficamente nunca. Ele pode ter trocado o nome de Morro Bom Jesus para Monte Bom Jesus, mas foi só o nome. Porém, aquela estrutura geológica continua sendo um morro. Por quê? Porque o monte tem um formato meio que pontiagudo. E um morro, ele é arredondado. Essa é a diferença. Monte e morro. Tá certo? Então nós temos morros, nós temos montes também. Eu botei montes aqui, botei, não foi? Serras, chapadas. Não coloquei montes não. Então boto montes aqui. Eu acho que ia colocar montes e coloquei morro 2 vezes. Não foi isso? Morros, montes, serras, como a das Russas, chapadas, como a nossa da Borborema, escarpas ou encostas, como aqui das Russas e aqui de Arco Verde, vales, que são, ele colocou ali um vale, ele colocou Paulo, não Paulo, precisa não, você já colocou uma vez, aqui está uma espécie de montanha, desce, depois sobe, então essa parte aqui é um vale, pode ser um vale seco ou um vale fluvial, ou seja, pode ter somente rocha, pode ter somente vegetação ou pode ter um rio. Vale seco, rocha e vegetação. Vale fluvial, rio. Ok? Nós temos vales, nós temos peneplanos ou pediplanos. São as subidas de encostas, certo? Aqui nessa subidazinha você tem um peneplano ou pediplano. Toda subida de uma encosta é um peneplano ou um pediplano. Inselbergs são pequenos morrinhos arredondados, geralmente carecas. O que é um morro careca? Que não tem vegetação. E os inselbergs estão principalmente numa pequena parte do agreste e especialmente no sertão. Nós temos os mares de morros. São quando vários morrinhos estão paralelos. Quando você vai para o Recife, você olha ali perto das Russas, você tem vários morrinhos paralelos, não é isso? Que é mais ou menos, a visão é mais ou menos essa. Aí tem um morrinho aqui, outro maiorzinho aqui, outro menorzinho. Então, essa estrutura aqui, com vários morrinhos somados, é chamado de mar de morros. Como se fossem ondas em um mar. Por isso que mar de morros. Ok? E canyon, ou canyons. O que é um canyon? Um canyon é uma estrutura que ela é o quê? Formada pelo escavamento de um rio, formando 2 grandes paredões rochosos, como o canyon do nosso querido São Francisco. Então, o nosso amado estado de Pernambuco tem todas essas estruturas do relevo, suas características de solo e tudo mais. Terminamos o nosso conteúdo da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta? Ninguém tem? Então, muito obrigado a todos. Você que está aí em casa, muito obrigado, certo? Tenham todos um excelente final de semana. E se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira aqui nós estaremos. Até mais.